Ezequiel 3:7. Porém, o povo de Israel não vai lhe dar atenção, pois eles não querem ouvir o que eu digo. Todos eles são teimosos e rebeldes. Mas agora vou fazer com que você se torne tão teimoso e duro como eles. Farei com que você fique tão forte como uma rocha e tão duro como um diamante. Por isso não tenha medo, nem se assuste com esses rebeldes. E Deus continuou: Homem mortal, preste bem atenção e lembre de tudo o que eu estou dizendo. Depois, vá falar com os seus patrícios que foram levados para o cativeiro. Diga-lhes o que eu, o Senhor Deus, estou dizendo, tanto se lhe derem atenção como se não derem. Então o Espírito de Deus me levou para o alto e ouvi atrás de mim uma voz forte como um trovão. A voz gritava: Louvem nos altos céus a glória do Senhor. Ouvi as asas dos animais batendo juntas no ar e também o barulho das rodas, que era tão forte como de um trovão. Aí o poder do Senhor me dominou e o seu espírito me levou dali. Aí eu fiquei zangado e cheio de amargura. Então fui a Tel Abibe, na beira do rio Quebar, onde estava vivendo os judeus que haviam sido levados como prisioneiros, e fiquei ali 7 dias espantado com o que tinha visto e ouvido. Depois desses 7 dias, o Senhor Deus falou comigo assim: Homem mortal, eu o estou pondo como vigia para a nação de Israel. Você entregará a ele os avisos que eu lhe der. Se eu anunciar que um homem mau vai morrer e você não avisar esse homem para que pare de fazer o mal, assim salve sua vida, ele morrerá como pecador e você será o responsável pela morte dele. Se você avisar um homem mau e ele não deixar de pecar, ele morrerá e ainda pecador, mas você não morrerá. Se um homem direito começar a fazer o mal e eu o puser em uma situação perigosa, ele morrerá se você não o avisar. Ele morrerá por causa dos pecados dele, e eu não me lembrarei do bem que ele fez, e você será responsável pela morte dele. Se você avisar um homem direito para que não peque e ele der atenção a você e não pecar, então ele ficará vivo e você também não morrerá. Então, Deus fala aqui, quando ele chama Ezequiel, ele diz: o povo não vai te ouvir, Ezequiel. O povo não vai te ouvir. O povo é teimoso e rebelde. Mas você também será teimoso e duro como uma rocha, e será muito forte. E não tenha medo e não se assuste com esses rebeldes. Deus chamou Ezequiel e disse que o povo não ia ouvir ele, que ele ia profetizar, ia falar o que Deus mandasse ele falar, ia dar o recado que Deus estava dando para ele passar para o povo. Ezequiel ia falar as mensagens de Deus para o povo, mas esse povo não ia ouvir Ezequiel. Ele avisou: o povo não vai te ouvir, Ezequiel, pois são teimosos e rebeldes, mas fale assim mesmo. E aqui mais na frente ele fala: se você falar, você será salvo e o homem que se arrepender será salvo. Mas se você não falar, você morrerá e o homem pecador também morrerá. Então, para quem acha que a missão de um profeta é muito fácil, não é. Porque se eu recebo uma mensagem de Deus para entregar para um homem pecador e não falo, morre o pecador e morre eu, mesmo que eu não tenha pecado.
Mas se eu falar e o homem não se arrepender, morre o pecador e eu não morro. Eu falando para ele que ele está pecando, se ele não deixar de pecar e continuar, ele morre sozinho e eu não, porque eu fiz a minha parte e dei o recado. Ele que não obedeceu. Mas se eu falar, ele me ouvir e se arrepender, então este homem será poupado e não morrerá, porque se arrependeu dos seus pecados e se consertou. E o profeta não morrerá porque entregou a mensagem, porque edificou aquela pessoa e restaurou a vida daquela pessoa. Então os dois ficarão ilesos. O profeta que falou será salvo e o que ouviu também será salvo. Mas aquele que não ouviu o profeta não será salvo, não será perdoado, porque não se arrependeu. Então, quando o profeta recebe uma mensagem e foge como Jonas fugiu, ele vai sofrer as consequências. Se você é profeta, você recebe mensagem do Senhor e você não entrega, tenha certeza que você morrerá, porque essa é a palavra. Você não entregou, você morrerá junto com o pecador. Mas se você entregar e ele morrer, a culpa foi dele, não foi sua. Você não morrerá, somente ele. Então, cada um de nós tem um chamado. O mais difícil é o de profeta. Se você é um profeta e recebe as mensagens do Senhor e não entrega, fique certo que você morrerá. Mas se você for um profeta de Deus, receber as mensagens de Deus e repassar, e as pessoas não te ouvirem, o problema não é seu, o problema já é delas que não ouviu e não obedeceu. Mas se você entregou, você está salvo. Então é essa a vida de um profeta. Não é fácil? Deus nunca disse que seria fácil. Para Ezequiel ele avisou, não será fácil. Eles são rebeldes e teimosos, eles não vão te ouvir. Então você que é profeta, não espere aplausos de pessoas, não espere viralizar, não espere ser o centro das atenções, não espere glórias, não espere honra. Mas faça o que Deus te mandar, porque assim você não morrerá.